Boa tarde. Hoje o programa conta com a Miss Taubaté, que já está aqui conosco. Conta com a Márcia Miranda, que vem conversar conosco também acerca de uma campanha solidária que o Cartório de Registro de Imóveis está promovendo aqui em Taubaté. E contaremos daqui a pouco com a presença da deputada federal Poliana Gama. Vamos conversar com ela sobre a votação recente do plenário da Câmara dos Deputados Federais, a Câmara Federal, acerca aí do encaminhamento ou do arquivamento da denúncia do presidente Michel Temer. Vamos ouvir o que ela tem para falar e qual a posição dela, né? Hoje, no nosso texto de capa, eu quero conversar com vocês a respeito da guarda dos filhos. Eu vou misturar um pouquinho o texto de capa com o bloco que fala sobre o nosso direito. Por quê? Porque eu tenho vislumbrado aqui como advogada e tenho visto em algumas oportunidades que as pessoas, e às vezes até pessoas que trabalham no fórum, que estão acostumadas, né, a esse tipo de determinação muito técnica, né? E eles acabam, às vezes, confundindo um pouquinho. E confundem o quê? Guarda compartilhada com guarda alternada de filhos. E uma coisa muito diferente da outra. Então, olha só. Guarda compartilhada de filhos é aquela onde os interesses dos filhos serão compartilhados com ambos os pais, com a mãe e com o pai. Vou dar um exemplo. Qual escola os filhos irão frequentar? Se é uma escola particular A ou B, ou uma escola municipal, estadual, uma escola técnica, que tipo de educação formal será ministrada aos filhos? Isso é uma questão que diz respeito aos dois na guarda compartilhada. É diferente quando a guarda do filho é unilateral, muitas vezes com a mãe, e a mãe decide tudo sozinha. Na guarda compartilhada, não. Ela vai decidir, porém, junto com o pai das crianças. Agora, a guarda alternada é aquela onde os filhos ficam um pouco com a mãe, um pouco com o pai. Então, aquela fica 15 dias com a mãe, fica 15 dias com o pai, como é que vai ser, né? Eu entendo que a guarda alternada ela é muito complicada porque a criança, principalmente na idade mais tenra, ela precisa de segurança e estabilidade. Porém, isso quem decide são os pais. Então, numa ação de divórcio, por exemplo, onde irão se separar, o casal vai se divorciar, cada um vai morar num lugar, muitas vezes até na mesma cidade. E eles decidem de comum acordo que os filhos deverão ficar alternadamente, um fica com um, outro fica com o outro, e eles alternam, ou só tem um filho, ou os dois filhos ficam com um, depois fica com outro. Isso é guarda alternada. Então, vão se dividir entre os pais, não só a posse das crianças, a posse dos filhos menores, mas também os interesses deles, ok? Na guarda compartilhada, como a gente falou, somente os interesses dos filhos serão compartilhados, mas a posse dos filhos vai ficar apenas com um deles, ou com a mãe ou com o pai, normalmente, tá certo? Isso quer dizer que o pai não precisa, vamos dizer, que fique na posse da mãe, uma guarda compartilhada, os filhos vão ficar na posse da mãe. Quer dizer que o pai não precisa pagar pensão? Precisa da mesma forma. Por quê? Porque os filhos vão estar ali com o outro. Então, aquele que não ficou com os filhos, na posse dos filhos, precisa colaborar, não só decidindo os interesses dos filhos, mas também na sua educação, na sua criação. E a pensão alimentícia, ela não é só para comprar alimentos, arroz, feijão, carne, que as crianças precisam comer. Não. A pensão alimentícia, ela engloba o vestuário, a educação. Inclusive, saiu recentemente decisões dos tribunais superiores no sentido de que a educação, pagamento de escola, tem sim natureza alimentar, ok?
ok? Então a escola também é inserida nesse contexto dos alimentos. E o lazer, os alimentos propriamente ditos, o dentista, o plano médico, tudo. Agora, se a pessoa que está pagando alimentos, ela é registrada formalmente, ou seja, registrada na carteira, tem um emprego fixo, a mãe, que normalmente fica com os filhos, mas quem ficou com os filhos, pode então solicitar ao juiz que determine o desconto direto na folha de pagamento do pai ou daquele que vai estar, do alimentando, que a gente fala, que vai estar prestando esses alimentos à outra parte. E os alimentos são da mãe? Não. A mãe vai receber esses alimentos, mas vai direcionar para as necessidades dos filhos. Ah, mas e se a mãe começar a comprar sapato com o dinheiro da pensão? Se o pai desconfiar disso e ele tem o dever de fiscalização, ele pode estar sim ajuizando uma ação de prestação de contas. Antigamente, as ações de prestação de contas de pensão alimentícia elas eram todas extintas porque entende-se que alimentos são irrepetíveis, ou seja, não existe devolução de alimentos, né, de prestação alimentícia, de dinheiro de pensão alimentícia. Porém, pode-se sim, verificando que aquela pensão alimentícia está sendo desviada, né, não está indo para os interesses dos filhos, pode sim, quem paga os alimentos, estar buscando algumas ações na justiça, tendo essa certeza, no sentido de rever a pensão para menos, ou que está sobrando então, né? Ou até buscar a guarda dos filhos, se perceber que os filhos estão passando privações na sua educação, na sua alimentação, no seu lazer, no seu vestuário, por conta da mãe, às vezes, está desviando esse dinheiro. Então, tudo tem que ser muito bem fiscalizado, ok? O divórcio pode ser feito no cartório, desde que não existam filhos pequenos, aí não precisa nem passar pelo juiz, se ambos, né, o marido, a mulher, estiverem de acordo com relação à partilha de bens, pensão alimentícia e tudo mais. Aí faz direto no cartório, também vai precisar de advogado. Agora, quando tem filhos menores, ou por exemplo, tem um filho que é maior de idade, mas é deficiente, aí obrigatoriamente, né, se houver disputa, litígio, se houver filhos menores ou deficientes, obrigatoriamente tem que fazer esse divórcio lá perante o juiz, porque vai haver a intervenção do promotor de justiça, que é o representante do Ministério Público, ok? Então, essa é a nossa dica de hoje. E eu quero ler para vocês uma mensagem muito linda que eu recebi de uma prima minha e que eu achei fantástico, quero dividir com vocês. Acho estranho quando me perguntam como eu dou conta de tudo. A resposta é simples, sem graça. Eu não dou mesmo. Seleciono prioridades, foco no que dá certo, no que é necessário, varro o resto para debaixo do tapete. No dia seguinte, levanto a beiradinha do tapete, retiro umas coisas, escondo outras. Se hoje as crianças foram dormir sem escovar os dentes, amanhã isso vai ser prioridade. Se hoje o jantar foi o chinês Oksoboro, amanhã um almoço fresquinho é a missão número 1. Meu tapete nunca fica vazio, nunca. Aliás, tem dias que entulho tanta coisa lá embaixo que derruba o que estiver em cima. Brigo com o mundo, choro um pouquinho, me sinto a mais desequilibrada das mulheres, espero pelo dia seguinte. Mas há manhãs em que acordo cheia de amor próprio. Dou risada desse auê todo, ignoro o tapete já pau a pau ali com o Monte Everest e vou, bela e formosa, cansada, né, com uma piranha no cabelo, tomar um banho demorado. Algumas tardes viro a revolucionária do tapete. Brota no corpo uma energia que sabe-se lá de onde veio, provavelmente daquele brigadeiro de colher que comi escondido, né, umas 3 noites atrás. E lá vou eu, disposta a colocar tudo em dia. E não é que eu quase consigo. Se não fosse pelo quase. E é assim, frustrante, alegre, desesperador, feliz. Um eterno varre, esconde, esvazia. Não se deixe enganar, tem sempre um tapete. Meu, seu, de todos nós. Na casa de algumas mulheres, ele fica mais visível,
logo na sala. Já outras preferem usar o do corredor, mas ele está lá, sempre. Tem que estar, senão a gente enlouquece. Por trás dessas imagens existe uma mãe comum, de carne, osso, querendo emagrecer no mínimo 3 quilos e jurando que amanhã não irá esquecer de cortar as unhas das crianças. Com dias bons pra caramba no estilo: a vida é bela, poderia ter 7 filhos, viver numa casinha de sapê e ser feliz para sempre. E com dias que, quem sou, onde estou, quem são essas pessoas, né? Um questionamento só. O denominador comum é o amor, que quando colocado na balança, quebra o ponteiro, vira o jogo. Não dá nem chance. O coração é invadido por gratidão. E com lágrimas nos olhos, agradecemos até tudo, por tudo. Até mesmo pelo tapete tamanho GG.